Boa tarde, vamos fazer barulho! Mais, muito mais! Que alegria! Uau! Que alegria estar aqui, gente, com todos vocês. Meu Deus, toda vez que eu vejo a Conceição, começa a tremer. Íntimo, né, Conceição? Então, olha só, gente. Nós estamos aqui, mais uma vez, nesse momento tão louco do nosso país, nessa tarde de celebração e resistência com artistas que são referência da intelectualidade negra brasileira. A nossa homenageada desse ano é a primeira escritora negra brasileira e talvez até mesmo da América Latina, Maria Firmina dos Reis. Vamos aplaudir, né? Uma escritora negra. Muito bom. E se vocês quiserem, vocês podem comprar a camisa linda da Poemice. Eu vi a camisa e fiquei emocionado, parecia que era minha mãe que estava ali, sabe? Comprem a camisa da Poemice, vale a pena. E quem esteve aqui no primeiro dia pôde assistir um momento fantástico, que foi o desfile Prêt-à-Porter. Foi uma emoção. Foram 12 estilistas que criaram modelos homenageando as mães das crianças, nossas crianças negras, que foram assassinadas pela polícia. E esses modelos estão à venda. E a criação desses artistas fantásticos está aí exposta, estão à venda. E se vocês comprarem, vocês vão estar ajudando, vocês vão contribuir para essa causa. Esse é um dos modelos. Eu fiz questão, olha, a gente arrasando. Aplaude, né, gente? Pelo amor de Deus, estou há horas me montando. Ai, adoro aplauso. Queria levar vocês para casa, acordar todo dia com vocês lá em casa. Então, lá no hall, se vocês entrarem lá na biblioteca, olharem, vocês vão ver uma exposição fantástica do artista plástico Maxwell Alexandre. E às 4h também ele vai estar lá fora fazendo uma visita guiada. Esse painel de 12 metros foi criado aqui para a FLUP. Então, vamos aplaudir o Maxwell também, lá da Rocinha, do lado do Vidigal. Adoro! E hoje tem muita coisa, hein? Às 6h teremos a mesa Feminismo Plural com Joyce Bert, Juliana Borges e Silvia Almeida. Às 6h30, no auditório Darcy Ribeiro, vai rolar a Lecture Performance coletiva, guiado por Bonaventure Nidkung. Às 8h, a 4ª eliminatória do Slam Poetry, aqui. E às 10h, eu fui ontem, está maravilhoso, vocês têm que ir lá na Lapa, número 145, que vai rolar o Slam BNDES, que são os poetas brasileiros, os slammers, né? E já quebramos o protocolo, adoro. E vamos chamar agora uma poetisa que eu amo. Cadê Mel Duarte? Mel, tá aí? Venha! É você, Mel. Mandaram chamar você. Vai ser bonita assim lá em casa, hein? Quem morar na Bahia comigo? Ah! Linda. Contigo. Eu quero chamar uma parceira, Luna Vitrolira. Uma salva de palmas. Cuidado com cada letra que manda pra ela. Tá acostumada a viver por dentro, transforma fato em elemento e a tudo refoga, ferve, frita e ainda sangra tudo no próximo mês. Cuidado, moço! Quando você pensa que escapou, chegou a sua vez.
Porque sou tua amiga, é que estou te falando na vera. Eu conheço cada uma, além de ser uma delas. Você que saiu da fresta dela, delicada força quando voltar a ela. Não vá sem ser convidado, não vá sem os devidos cortejos. Às vezes, pela ponte de um beijo, já se alcança a cidade secreta Atlântida perdida. Outras vezes, várias metidas e mais se afasta dela. Cuidado, moço, você tem uma cobra entre as pernas. Cai na condição de ser displicente. Diante da própria serpente, ela é uma cobra de avental. Não menospreze a meditação doméstica. É da poeira do cotidiano que a mulher extrai filosofia. Cozinhando, costurando. E aí, você chega com a mão no bolso, julgando a arte do almoço. Eca! Você que nem sabe onde está sua cueca. Ah, meu cão desejado. Tão preocupado em rosnar, ladrar, latir. Então, esquece de morder devagar. Esquece de saber curtir, dividir. E aí, quando quer agredir, chama de vaca e galinha. Ora, são duas dignas vizinhas do mundo daqui? O que você tem pra falar de vaca? O que você tem, eu vou dizer, não se queixe. Vaca é sua mãe De leite. Vaca e galinha, ora, não ofende, enaltece, elogia, comparando rainha com rainha, óvulo, ovo e leite. pensando que tá agredindo. Tá falando palavrão imundo. Tá não, homem. Tá apenas citando citando o princípio do mundo. Obrigada. Não aponte minha cor. Não ria do meu cabelo. Não me chame de mulata. Não sou parda, bronzeada, exótica, mestiça, morena escura, nem morena clara. Sou mulher negra, irmã guerreira de Dandara, de trança, de black, de dread, lisa ou cacheada. Sou senhora do meu corpo, da minha vida, do meu lugar de fala. Abre alas, que trago na pele palmares a beleza de meus ancestrais. Trago no peito a voz da memória, do canto dos canaviais. Trago no corpo a nossa história que nunca foi contada. Abre alas que sou mulher negra e andarei por onde quiser porque sou livre e não serei mais silenciada, subjugada, invisibilizada. Ser mulher negra é ter força, é o meu poder, não a minha sentença. Ser mulher, ser negra e ser respeitada. Apanhei por ser gorda, menina preta e pobre. Cresci ansiando pelo dia em que minha pele aos poucos começaria a clarear. Deixei de ir à praia, de brincar na rua. Usei mangas longas para esconder os braços do sol. O meu cabelo, que não tinha gravidade, era crespo e se agarrava nas coisas. Alisei. Não era bonita, não era magra, não era branca, era gorda. Menina preta e pobre, ninguém me avisou que apanharia por isso. Ninguém me avisou que não seria amada por isso. Morri várias vezes e várias vezes sonhei ser mulata. Mulher fruta dessas que ao menos é desejada. Atrai olhar de homem branco que não me xingasse, que não me batesse a mão na cara. Sai daí, bombril! Cabelo pichain! Saci! Carne de vaca! Era eu. Tudo isso era eu. E tinha gente que dizia: eita, que essa menina deu sorte, vai sair da senzala. Nasceu com o nariz afilado e nem é tão escurinha assim. Vai clarear quando crescer. É só ter paciência que vai ser parda. Parda poderia ser rainha, deusa, musa de poeta. Poderia ter voz, lugar na mesa da sala. Parda poderia ser parda. Nada mudou. E eu, gorda, menina parda e pobre, continuei apanhando até descobrir que Deus é uma mulher negra e me aceitar. E eu não estou só. Conceição Evaristo. Obrigada.
Eu sou Luna Vitrolira, sou poeta, sou de Recife, esse poema é da minha autoria. E eu quero passar a bola agora e esse mic maravilhoso para ela, incrível, Mel Duarte. Não desiste, negra, não desiste. Não desiste, negra, não desiste. Ainda que tentem lhe calar, por mais que queiram esconder, corre em tuas veias força e Yorubá axé, para que possa prosseguir. Eles precisam saber que a mulher negra quer casa para morar, água para beber, terra para se alimentar. Que a mulher negra é ancestralidade, de embês e atabaques que ressoam dos pés. Que a mulher negra tem suas convicções, suas imperfeições como toda mulher. Eu vejo que nós, negras meninas, temos olhos de estrelas que por vezes se permitem constelar. O problema é que desde sempre nos tiraram a nobreza, duvidaram das nossas ciências e quem antes atendia pelo pronome Alteza, hoje trava lutas diárias por sua sobrevivência. É preciso lembrar de nossa raiz, semente negra de força matriz que brota em riste, mãos calejados, corpos marcados sim, mas de quem ainda resiste. E não desiste, negra, não desiste. Mantenha sua fé onde lhe couber. Seja espírita, budista, do candomblé. É teu desejo de mudança, a magia que traz na tua dança que vai lhe manter de pé. É você, mulher negra, cujo tratamento majestade é digna, livre que arma seus crespos contra o sistema, livre para andar na rua sem sofrer violência, e que se preciso for levanta a arma assim, mas antes luta com poema. E não desiste, negra, não desiste, por mais que tentem lhe oprimir, e acredite, eles não vão parar tão cedo. Quanto mais se omitir, menos sobre a nossa história estará escrevendo. Quando olhar para suas irmãs, veja que todas somos o início. Mulheres negras desde os primórdios, desde os princípios. África, mãe de todos, repare nos teus traços, indícios. É no teu colo onde tudo principia. Somos as herdeiras da mudança de um novo ciclo. E é por isso que eu digo que não desisto, que não desisto, que não desisto. Axé, Flupe. E agora, eu vou chamar o slammer Lee Mokobe. Mais aplausos, por favor. Mangwane mpulele kinelwa kipula. Mangwane mpulele kinelwa kipula. Mpulele, mpulele, mpulele kinelwa kipula. On occasion, I dream about drowning at least once a week. I'm always expected to choke under the pressure of the ocean. The salt stings my eyes shut, but I'm always surprised at how easily my body sinks and how buoyant it can be underwater. And it makes me think of all the slaves who threw themselves overboard, how they thought themselves fish before slave. Did they grow gills? Were they grateful for the mercy of the erosion under salt instead of whips? Did they backbend like dolphins do? Did they build an underwater city untouched by brutal hands? Did they know that I see them sometimes? The ancestors who chose water over land, and they are not bone and marrow stacked under the bottom of the ocean. They are not corpses who chose the easy way out. I see them. And they've built an underwater world with their bare hands. They laugh and bubbles exit out of their mouths. Even now, my family would not mourn my departure if I were to be called by the waves. For the water
has a language that some of us have an ear for. It is not the place of mortals to tear up when one of us Africans drown, because to sink is to find new life. It's to be in the hands of those who control their own destiny. I know them, the water people. They call me during the night. I don't fight anymore. I laugh with them and I live. And I wake angry that oxygen can suffocate me, that I suddenly become flailing fish, that my home is not this land, that I found comfort in ocean floor. That is where my ancestors speak to me. They console me. They teach me the ways of spiritual healer at the bottom of the sea. And it is not a dream. Although I wake from it, it is a reality that is bestowed upon the Xhosa shamans from birth. The Western world does not have a reality like this. So they'll argue it does not exist. They'll be quick to diagnose my mental health, call the act of reuniting with my own an episode, a stress indicator, a sleeping pill prescription. These are the same people who believe in 3-day resurrection from death, but cannot fathom an African never dying. And we don't die. We do not die. There's life for us elsewhere. And when we are ready, the waves will welcome us home. Mangwane mpulele kinelwa ki pula. Gente, eu tô adorando. Eu vou, eu volto. Vou fazer o runway inteiro. Então, lembrando, quem quiser comprar essas peças maravilhosas, é procurar a Josi lá embaixo, hein, gente? E é peça exclusiva, hein? Chiquérrima. Não é qualquer um que tem isso, não. Bom, a nossa próxima atração é a mesa na qualidade rara da sereia. Ele é um dos maiores nomes da história da música popular brasileira e iniciou o movimento tropicalista. Ela é um dos expoentes da nova MPB, rompendo paradigmas da sociedade com seu corpo político e musical. Com a mediação de um dos maiores nomes dos estudos de cultura, produção marginal e relação de gênero do país, a escritora e crítica e literária e minha amiga querida Heloísa Buarque de Holanda, por favor. Bem-vinda, Heloísa. E, para essa noite ficar mais linda, aliás, essa tarde ficar mais linda, eu tenho o prazer e a honra de chamar Gilberto Gil e Lineker. Uau! Cadê você? E, gente, aquele buraco. Eu chamo de novo. Fingir que não aconteceu nada. Né? Aí vou sentar para conversar com a Heloísa. Eles já estão aí. A gente pode bater um papo, né? Aliás, um dia eu vou adorar fazer uma mesa contigo. Já imaginou? Ia ser muito bom, né? Eu acho. Ah, então vamos começar? Então, eu estou fazendo um musical agora que chama Canções de Amor de uma Bicha Velha. Porque a gente envelhece. Aí fui lá ler no jornal, tá todo mundo falando que as bichas velhas negras estão se matando, gente. Olha que horror. E é um assunto sério, né? E os jovens também. Então eu comecei a pesquisar isso, Heloísa, e comecei a falar desse assunto. Gil chegou? Se Gil chegou, a gente para. Não, então vamos continuar. Eu falei com Caetano para falar com Bethânia, para falar com Gal, para falar com Gil. Mas Gil já está aí, tá, gente? Tá aí há muito tempo. Há muito tempo. Lineker Ele não também. era Lineker. Pois é. Mas tá tão ótimo assim, né? Tá Eu tô bom, amando esse continuamos. momento. Continuamos. E aí, agora eu saí do Rio, tô morando lá na Península de Maraú. Vou construir uma república. Quem quiser ir morar lá comigo. Aê! Jorge Salomão, um aplauso para Jorge Salomão! Gente, quando ele me passou mensagem, eu falei, venha, e ele veio. Vamos, a gente tem que fundar uma nova república, ou sei lá, uma anti-república, ou não sei o quê. Porque isso que está aqui agora não está prestando, não, gente. Mas isso que está aqui agora está prestando. Presta atenção. Está indo também para Maraú. Gente, vamos fugir. Aliás, a gente tem que invadir o Brasil, né? Porque o Brasil é isso aqui, não é isso que a gente está vendo aqui, lá, isso né? aqui está muito bom. Tá em cima? Então vou anunciar de novo. Adoro anunciar. Nasci para isso. Ô, menino, faço faxina também. Pode me chamar. Então, gente, Lineker e Gilberto Gil. Valeu! Meu rei!
Ai, que bom que você chegou. Gente, que mesa que me arranjaram para mediar. Eu estou boba, estou toda boba. Mas vamos começar aqui pensando um pouquinho por que essa mesa se chama... Como é que ela chama, Gil? Na Qualidade Rara de Sereia, que é uma música do Gil. E é muito lindo esse nome, pensar nesse nome, porque se pretende aqui. Essa música do Gil, ela fala de uma novidade, que é a chegada da sereia na praia. E essa chegada da sereia causa muita turbulência, ela causa paixões, e ela causa medo, ela causa espanto, ela ameaça muito. E é na qualidade rara da sereia que a gente... É pela qualidade rara, por esta... Estou falando tudo errado. Por esta qualidade rara da sereia que a gente vai começar esse debate. O Gil e a Lineker têm tudo a ver. Por quê? Gil é um poeta, eu te chamo de poeta, porque eu acho que a definição por Gil é poeta. Eu lutei muito tempo para admitir isso, mas acabei admitindo. É poeta, é poeta. É poeta na qualidade de visionário, uma pessoa que sonha, uma pessoa que lida com a palavra. Gil é um cantor extraordinário, um compositor extraordinário e, principalmente, um político extraordinário. A gente nunca teve um Ministério da Cultura como o do Gil, nunca. Falando sério, nunca se perguntou um ministro se perguntou o que era cultura, ele perguntou. Foi o primeiro ministro da Cultura a duvidar dessa palavra, porque os outros sabiam, e ele fez cultura. Foi por isso que eu chamo ele de poeta e não de músico. E o Gil, ele é um visionário. O Gil foi o primeiro a falar. Nos anos 60, você tinha aquela... Eu sou da geração do Gil. Nos anos 60, a gente tinha aquela coisa da liberdade sexual, da pílula, etc., etc. Mas o Gil tocou, logo, foi o primeiro a falar nessa coisa feminina, da porção mulher. É a música dele, Super-Homem, que pela primeira vez toca nesse assunto, que é um assunto fundamental e que é um assunto que a minha geração hoje vê com espanto, vê a Lineker com espanto, porque ela assumiu essa porção mulher e fez uma arte incrível com essa porção. A Lineker ainda vem de um lugar que nós não viemos, que é da internet. Então, a Lineker é uma grande novidade, também com grande talento, outra poeta, e que, um pouco, é a notícia que a sereia ia trazer. Então, eu acho que, para começar, a gente devia falar um pouquinho sobre essa novidade, qual é, como é que o Gil viveu isso, como é que ele sonhou isso tão antes da gente ter essa multiplicidade que a gente tem hoje, de gêneros, de corpos, de desejos, essa riqueza incrível que só aconteceu hoje, e que, quando eu digo hoje, eu digo, é hoje mesmo, tem 5 anos que isso aconteceu, há mais ou menos há 5 anos, não mais que isso, que a gente realmente soltou o desejo da cabeça e levou ele para o corpo. É uma coisa muito linda isso que aconteceu. Fala, Gil. É realmente admirável ver como, por exemplo, ali naquele poema, naquela dedicação de atenção à existência dessa dimensão, uma pessoa como eu se referia a uma porção ainda. E é admirável como, já agora, no caso de Lineker, né, e de tantas outras pessoas, essa porção já é a parte inteira, né, já é todo, já é a assunção da... O que você pensava naquela hora em que você falou? Isso é de uma vanguarda? Naquela hora eu pensava na dificuldade que ainda era muito grande para um homem como eu, daquela geração, inserido naquela sociedade, como era difícil admitir que a gente
homem e mulher. E toda mulher, mulher e homem, todo homem é homem e mulher. Então, mas isso era tão evidente, quer dizer, tão óbvio para mim, que por tudo aquilo, por ter vivido, por ter crescido, eu me lembro a importância que tinha tido meu pai na minha vida, mas a importância maior ainda que tinha tido a minha mãe. Quer dizer, as minhas lembranças da importância efetiva que minha mãe tinha tido na minha vida eram enormes, eram lembranças assim muito grandes. E elas, de uma certa forma, ofuscavam um pouco a importância que meu pai tinha tido para mim. E era justificado até, era muito justo. Então, era preciso reequilibrar. Eu, que era homem, que, portanto, estava associado necessariamente a tudo que meu pai significava, precisava declarar para o mundo que não era assim. Que minha mãe tinha tido uma importância enorme na minha vida, enfim, e que eu tinha adotado mesmo dela uma porção enorme da minha própria vida. Eu tinha trazido minha mãe para a minha própria vida de uma forma muito, muito importante. E era preciso dizer isso. Mas como foi você o primeiro que disse, como é que foi o impacto disso? Não sei nem se eu fui o primeiro. Foi sim, foi, na música foi. Eu queria saber qual foi o impacto disso naquela geração. Eu acho que foi um fascínio, né? Foi interessante, foi grande. Foi. Eu me lembro, por exemplo, de Regina Casé, que você conhece muito bem, sabe? Todos nós conhecemos muito bem, exigindo do Caetano que cantasse essa canção naquele show que ele fez, o Cinema Transcendental, que foi um dos momentos mais importantes do trabalho dele, mais importantes da nossa geração. E ela pedindo, exigindo mesmo, você tem que cantar essa música, tem que cantar essa música. E ele cantou, não é? E para dar um exemplo desse espraiamento, desse desdobramento natural foi um eco que a música teve, enfim, a importância que ela teve. E você imagina, quer dizer, quantos ali naquelas imensas plateias todas que iam ver nosso trabalho, que iam ver nossos shows e tal. Quantos, enfim, entenderam a mensagem, captaram o significado daquilo que eu queria reeditar, que eu queria dizer de novo, que eu queria, quem sabe até como você disse, dizer pela primeira vez numa canção. Foi isso, foi um impacto, foi importantíssimo. Foi importantíssimo. Para mim, então, enfim, foi uma Lineker, como é que você pode imaginar esse momento? 1900, qual é a data da música? 70? Super-Homem quando é? 70 e alguma coisa. Lá atrás, você pode imaginar o susto que isso deu, 70 o encantamento. E alguma coisa, o disco 70 e alguma coisa. 70 e alguma coisa. Disco real, 78. 78. Em 78, que você não era nascida, né? Você pode imaginar o impacto disso? 30 como anos, isso soou? Eu imagino que primeiro eu queria começar a dizer por outra coisa. Eu estou muito emocionado de estar aqui na sua frente. Para mim, quando você dizia tudo desde o começo da sua fala, eu comecei a pensar um pouco na minha trajetória, que é tão recente e que é tão já pautada com tanta gente. Quantos anos você tem? Eu tenho 23. É recente. E é recente pela idade e pelo acontecimento, porque minha carreira começou em 2015. Então, enquanto você dizia, eu comecei a pensar no tamanho do meu privilégio de estar aqui sentada, podendo falar sobre vivência, poder falar sobre a gente, sobre a nossa existência, sobre como é que cada um de nós existe dentro do nosso corpo, nas nossas descobertas. E você aqui, Dona Conceição, aqui na minha frente também. Conceição, então... não tinha te visto. Como não? Palmas para Conceição, tá? Nossa rainha! Então, eu acho que se hoje a gente, depois de 40 anos, né, da música, de 40 anos ainda, hoje a nossa existência
é vista com tanta curiosidade, às vezes as pessoas não conseguem... É 40 anos, né? Eu estava achando que era 30, mas são 40 já. 40. E vendo hoje como nossa existência é vista como novo, né? Se 40 anos atrás as pessoas já se assustavam com a novidade chegando, imagina hoje. Então, poder me ver e poder ver tantas outras representações também de outras pessoas que, a partir da cultura e de se ver mesmo nas pessoas, começaram a enxergar a si mesmo. Então, é muito importante. Acho que é importante a gente também canalizar para que a nossa cultura tenha esse viés de descobrimento de quem a gente é. Roberta, com você. A minha também veio muito pela minha mãe, principalmente, que eu sou criada pela minha mãe, pela minha tia e pela minha avó. Não tenho relação com meu pai. E, desde criança, minha mãe me permitiu ser quem eu quisesse ser. E eu sou de uma cidade chamada Araraquara, no interior de São Paulo. E acho que quando minha mãe começou a me perceber, ela começou a perceber também a si própria. Terra da Dona Ruth Cardoso. Como terra da Ruth Cardoso. E do Zé Celso de Holanda. Isso. De uma galera. E aí acho que minha mãe foi me permitindo viver, assim. Então, tudo que eu quis fazer para poder sair de uma caixa quadrada, que era morar no interior, que era pertencer a uma família que, por mais que fosse criada só por mulheres, tinha muitos homens machistas, e crescer numa vizinhança machista, minha mãe sempre me permitindo ser quem eu quisesse ser. Então, acho que a partir do momento que eu tenho esse incentivo da minha mãe, da minha família, e hoje de saber que, pelo fato de eu existir como eu quis existir, e ser como eu quero ser, outras pessoas também se valem disso e começam a existir, é muito gostoso, assim. É muito de enxergar que está rolando, sabe? Que, por mais violento que seja, que pelo todo o retrocesso que a gente tem vivido e visto, que as pessoas ainda estão se encorajando a querer ser quem elas são e se permitir a ir para frente, a lutar, a estar na linha de frente de um raciocínio lógico para que a gente consiga cuidar dentro do caos da nossa sanidade mental, para que nossa existência seja válida, sabe? Como é que isso bate no seu trabalho, na sua arte? Eu acho que é o tempo inteiro, assim, não tem, por mais que eu seja uma cantora... Um pouquinho do seu trabalho. Meu trabalho começou em 2015. Eu tenho uma banda chamada Lineker e os Caramelos. E... Muito obrigado. E o meu trabalho começou da internet. Eu venho do teatro, de uma formação de teatro. Eu fiz Escola Livre de Teatro em Santo André. Tem gente da escola... Eu vi Dani também. Dani Nega da Escola Livre. E a Escola Livre me deu também um gás de um ser artista que eu não tinha ainda. Eu tinha, mas eu não tinha... Em São Paulo, capital? Em São Paulo, Santo André. No ABC. ABCD, FG, ABC. que são tantos. E aí, quando eu entrei na Escola Livre em 2014, eu senti que a minha existência era maior do que era em Araraquara, porque eu tinha saído de casa, era a primeira vez que eu estava saindo dos olhos da minha família para poder viver longe, para poder ter uma experiência de estudo também que eu não tinha tido de arte. E aí entrei na Escola Livre e minha cabeça fez assim, virou de ponta cabeça, porque eu comecei a ter informação que eu não tinha antes. Eu comecei a ver outras pessoas existindo de jeitos que eu não sabia que era possível existir. Tanto é que uma das minhas maiores parceiras na Escola Livre é a Lina Pereira, que é conhecida como Linda Quebrada. E a gente, juntas, informações diferentes. Ela estava no 3º ano, quando eu entrei no 1º. E, mesmo assim, a gente se suportando muito e dando visão de espaço uma para a outra, para que a gente podia existir. Então, a minha descoberta, enquanto essa pessoa que eu sou, veio muito desse meu encontro com a Lin, desse meu encontro de sair de Araraquara e ir para Santo André, e começar a me existir de um jeito que eu comecei a me caber, sabe? De eu me olhar no espelho e entender que eu era uma mulher maravilhosa, que eu era uma mulher preta, de reconhecer cada vez mais a minha negritude, não que isso em casa fosse esquecido, porque minha mãe sempre também me deu essa base de que eu era preta, de que eu tinha que ter orgulho da minha cor, que eu tinha que ter orgulho da minha história, da nossa história. Então, acho que a partir de 2015, né, depois de um ano da Escola Livre, eu vi que eu precisava
canalizar isso para outras coisas para além do teatro. O teatro já me fortalecia muito, a busca pela palavra já me fortalecia muito, minha escrita começou a ir para lugares totalmente diferentes. E aí, quando eu me vi num processo seletivo, ao invés de apresentar uma cena, cantar, eu falei, meu canto também é teatral, meu canto também faz parte desse estudo cênico. Então, eu quero estudar teatro, mas quero ser cantora. E aí, fui para Araraquara, encontrei minha banda, e a gente escolheu fazer um EP de 3 faixas, e sem fundo nenhum, assim, a gente gravou tudo com R$150, que foi a nossa comida e a passagem do técnico de som, que foi de São Paulo para Araraquara, para captar o som. E botamos no YouTube tudo. E aí, foi no dia 16 de outubro de 2015, eu acordei e, de repente, tinham mais de 5 milhões de visualizações num vídeo. E a Polônia era o segundo país que eu via gente depois do Brasil. E aí o negócio virou, e a gente está desde então fazendo a banda acontecer e levando a nossa arte para tudo quanto é canto. Lindo. Gil, como é que você vê essa coisa de acordar com 5 milhões de visualizações? O trabalho da nossa geração era... Isso é a internet, né? Isso é a internet. Isso é a internet. Mas como é que foi a sua trajetória? A minha foi de apologista dessa dimensão nova da comunicação, da possibilidade de comunicação. Há 21 anos atrás, eu fiz a música pela internet, né? Então, embora eu não seja... A minha vida, com aspas, a minha vida não esteja ligado a nenhum desses elementos de grande catapulta, né, de grande ampliação de dimensão da personalidade artística, eu me lembro etc., quando você apareceu, pela internet. Eu levei um choque. Foi bem rápido. Sim, quando mas você chegou, bateu. Mas não era assim, não era assim. Mas era assim, igual aquele momento. Não era assim, não era assim. Não, 5 não milhões era é assim. 5 milhões, né? Não era assim juntar os meninos, meus músicos em Salvador, enfim, gravar uma música, 2 músicas, tocar no rádio e uma semana depois, um mês depois, eu já ser conhecido no Brasil inteiro. Não foi assim. Era outro, não era possível. A mediação tecnológica não permitia. A mediação tecnológica da época era o rádio e a televisão, já um pouco a televisão, mas ainda basicamente o rádio. E, enfim, a vida doméstica, a presença da música na vida doméstica das pessoas através da eletrola. A vitrola, no tempo da Vitor, né? Quando eu era menino, na casa do seu Magalhães, que era o chefe dos Correios e Telégrafos lá de Ituaçu, lá tinha uma vitrola, da marca RCA Victor, né? Victrola, que trocava discos. Então, na minha casa, já anos depois, exatamente coincidentemente com a minha chegada à música, já era a eletrola, e já era um outro estágio. Mas ainda era isso, não era a internet. Eu não tive... Esse fenômeno é um fenômeno só possível a partir dessa extraordinária dimensão, velocidade, rapidez, profundidade e extensionalidade que é a internet e tudo que hoje já decorre da internet, porque a internet hoje já... Gilma, eu lembro nos festivais e na televisão, aquele Tropicália, Sim. Tudo aquilo, já tinha uma coisa de roupas diferentes, de masculinidade interpelada, Sim. de coisa. Isso, fala um pouquinho sobre isso naquele momento. Isso é importante, que é a novidade da porque já estávamos sob o signo da nova cultura, não é? A cultura sob o signo do mundo marcusiano, né? Do Marcuse, né? Comunicação como extensão profunda,
da vida de todas as pessoas, e as revoluções comportamentais, político-comportamentais, chegando de forma muito vibrante, não é? Maio de 68, na França, a grande ebulição dos campus, né? Campi das universidades americanas em vários estados, em várias capitais americanas, no interior também. A Europa já toda conflagrada, não é? Paris e as universidades, as novas cátedras, a influência imensa de Foucault e todos os intelectuais que vinham, não é, trabalhando. Foucault, por um lado, Aimé Césaire, pelo outro, não é? A dimensão da negritude encontrando seu espaço, a dimensão da diversidade, da variedade de gênero encontrando seu espaço também. E tudo isso representado nas novas fantasias, as fantasias propriamente, não é? Conta um pouquinho, lembra um pouquinho quais eram essas fantasias de corpo? De corpo. Não, eu sei, mas como era? Quem por fazia? Exemplo, como é que por era? exemplo, eu ainda guardo até hoje em casa o meu caftan africano. Roupas incríveis. Meu caftan africano que é aquele que eu estou vestido na capa do Tropicália. Ele está lá em casa até hoje, de vez em quando eu visto ele. Em casa. Era o quê? Quem inventava esse guarda-roupa? Quem inventava esse guarda-roupa? Era inventado por nós. Eu, o próprio Guilherme Araújo, que era um grande... Era nosso empresário, nosso estimulador, nosso mediador cultural, uma espécie de conselheiro também, enfim. Ele, próprio homossexual, não é? Nosso Brian Epstein. Como os Beatles tiveram um lá, tiveram seu viadinho lá no... Nós tivemos o nosso aqui também, importantíssimo. Então, ele fazia tudo, trazia, e as revistas, as reportagens, as novidades, chegavam através de todos os meios, né, de comunicação. Na televisão já apresentava alguma coisa Esses assim. figurinos tinha dos artistas internacionais? Não. Tinha um pouco, tinha quem? Sim. Tinha. Beatles era tudo direitinho. Não era, não. Já na capa do Sgt. Pepper. Mas saia não tinha. Você já tem. Não, saia ainda não. Saia nossa, todos puseram saia aqui. Sim, foi. Isso é um diferencial. Mas também, quando você está se referindo a coisas muito recentes, já 10 anos atrás, quando eu e Caetano Não, mas também na Tropicália vestimos saias e tudo mais. Nessa época aí já tinha, no plano internacional, já muita gente usando saia e tal. Ou pelo menos batom, várias coisas. Enfim, É bom lembrar, né? Porque eu acho que Lineker disse que não viu, né? O quê? Essa coisa da Tropicália. Não, ele tem 23 anos, né? Não, eu sei. Podia ter mas eu estou visto dizendo, é bom nada contar, disso. porque é bom saber. Que tinha batom, que tinha roupa. Eu vi por curiosidade de pesquisa, assim, mas isso que eu estou dizendo. Ele já viu a repercussão de tudo isso, né? Já viu os reflexos de tudo isso nas revistas. Mas isso era um impacto inacreditável naquele momento. Aquilo botava fogo na imaginação de todos nós. Sim. Ninguém mais segurava nada. Sim, mas era essa mesma... A intenção. A finalidade era isso mesmo. Era nos incinerarmos a todos, né, produzindo... E pegava fogo, botava fogo no produzindo uma energia, um calor, uma outra coisa. Isso é assim que é o processo evolutivo. O processo evolutivo que se utiliza dos momentos revolucionários, quer dizer, a evolução que se utiliza da revolução. É assim, a evolução se faz pelos momentos revolucionários, os momentos que... Enfim, e aquele momento da vida
da cultura mundial, né? Eu quero fazer uma Eu observação. sinto que esse momento de tudo que aconteceu antes traz muito pra gente da nossa realidade de hoje. Porque graças a essa existência de muita gente ter vindo antes, a gente consegue criar hoje um novo parâmetro de vida e de conhecimento, de se expor no mundo mesmo, né? Não existiria você sem que eu tivesse existido não, antes. eu tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Não tem. É isso. Acabou. Isso é tranquilo, isso é pacífico para todos nós. É assim. Gente, sabe o que teve no meio dele? E dela, desculpa. Uma ditadura militar muito pesada. E ela está aqui. Então, a gente tem que ver também que todo mundo veio falar desse momento, esse momento com muito medo, de retrocesso, etc. Quando a gente vê que as conquistas, elas não morrem. Elas só ficam um pouquinho recuadas. Ele foi para a Inglaterra, ficou lá um tempinho, ficou com saudade, deu aquele abraço em todo mundo, mas voltou e está aqui a Lineker. Quer dizer, essas coisas elas são retomadas, elas existem. Esses avanços são fundamentais. Diga. Esses avanços são fundamentais, mas é muito doido ver que depois de toda uma ditadura, de toda uma violência que a gente passou, os riscos ainda, principalmente para pessoas LGBTs e negras na rua, continuam os mesmos. De ser uma travesti que, por mais que eu tenha o privilégio de estar aqui, de ter várias câmeras apontadas para mim, de ter esse microfone como forma de poder, eu saio na rua e ainda sou violentada. Violentada no sentido de perseguição, violentada de ver várias irmãs de luta e que não são de luta, que estão numa marginalidade, serem mortas diariamente. Então, é muito doido esse lugar de avanço e retrocesso ao mesmo tempo. Tipo, do medo ser latente o tempo inteiro, sabe? Por mais que as pessoas me conheçam, eu estou no olho do furacão. Eu estou exposta num lugar em que esse governo que entrou não legitima a minha existência. Então, é muito importante que a gente se aquilombe e que a gente se entenda o quão importante a gente se fortalecer. E esse negócio de ninguém soltar a mão de ninguém, a gente sabe que a nossa mão foi soltada já faz muito tempo. Então, de estar junto na luta e, de fato, tipo, quem tiver para agregar, que agregue mesmo, sabe? Porque é isso, o Gil fala tudo isso, mas a gente está continuando na mesma roda. É porque também... A vida é assim. É dois passos para frente, um passo para trás. 2 para frente, 1 para trás. Às vezes até 2 para frente e 3 para trás. Mas logo em seguida vem 4 para frente e 1 para trás. E aí o jogo... O que tem que estar em perspectiva para todos nós é que a seta do futuro, a seta do tempo é para frente. Não, eu acredito a seta do tempo é para frente, não é para trás. Ela vai sempre para frente, sempre para frente. É aquilo que eu chamei de evolução. Eu não tenho como não acreditar numa dimensão evolutiva permanente da vida, porque eu sei que é assim. Tem sido assim na minha vida, tem sido ao meu redor, na vida de todos os outros, na minha geração, na história, quando a gente vai para a história no passado, quando a gente vê as projeções para o futuro. É sempre assim. E nada disso é obtido, nada dessa propagação para-frentista das coisas vem sem atrito, sem luta, sem sacrifício, sem retrocesso. É assim mesmo, mas a seta apontando sempre para frente, para o depois de nós. Por isso que tem herança, por isso que tem dimensão hereditária, por isso que tem prole, por isso que tem filho, por isso que tem a mãe dele, que esteve lá batalhando por ele. Ela. Por ela, por você. Você também é como um super-homem. Você é ela e ele, como eu. Mas eu sou ela. Como eu, sim, mas isso é uma escolha.
Isso é outra coisa, isso é outra coisa, isso é outra coisa. É sua escolha, essa é sua escolha. Eu estou falando da dimensão humana profunda. Todos nós descendemos de um pai e uma mãe. Acabou. Somos, é isso. O fato de você escolher ser ela não anula a dimensão ele em você. Mas é justamente pelo fato de escolher ser ela que eu tenho que me pautar todo dia para que na rua eu saia e seja respeitada. Sim. Por isso que é importante me legitimar enquanto mulher. Sim, mas óbvio. Óbvio. Eu entendo as dimensões, mas é por isso que é importante me legitimar enquanto mulher. Óbvio. Isso não é... Essa é uma outra discussão do plano real das escolhas de vida de cada um. Eu estou falando no plano filosófico sobre a dimensão humana, humanidade. E mesmo que a gente venha a ter no futuro uma separação bem distintiva entre homem de um lado e mulher do outro, com a possibilidade de que as mulheres, elas próprias, encontrem sua forma de reprodução e os homens encontrem sua forma de reprodução, e o homem passando a gerar homem na vida e mulher passando a gerar mulher na vida. Mesmo assim, mesmo aí, as intersecções vão continuar existindo. As intersecções vão continuar existindo. A mesma luta que você tem para afirmar a sua dimensão mulher, terá uma mulher, outra, qualquer, na luta para afirmar a sua dimensão homem. Nós já temos tantos colegas de luta seus que são homens, na mesma dimensão de luta, a mesma dimensão de afirmação que você tem da mulher em você e da mulher, e você, mulher, no mundo. Tem tido tantos outros por aí, tantas outras mulheres por aí, originariamente mulheres por aí, que estão lutando pela dimensão homem. Mesma coisa. Seria o caso de estar... Outras lutando pela não dimensão. Pela não, enfim. Pela indiferenciação, digamos assim. Entre essa indiferenciação, ela vai se deslocando também para o futuro. Mesmo quando nós tivermos amanhã ou depois reproduções humanas maquínicas que venham do mundo da máquina, da técnica, etc., ainda aí essa questão me parece que vai permanecer. As escolhas masculinas e as escolhas femininas vão continuar, porque elas estão, na verdade, elas representam, na dimensão humana e na dimensão dos animais de reprodução sexuada, representam uma dimensão que é universal da natureza. O dia à noite, o yin e o yang, enfim, os contrários, o sol e a lua. Essas coisas dificilmente desaparecerão da perspectiva do horizonte humano. Dificilmente desaparecerão. Pode até desaparecer, mas eu ainda não acredito nisso. Aline, para a nossa geração, para mim e para o Gil, o futuro já chegou e a gente, olhando, reconhece um futuro que a gente sonhou. Como é que você se projeta para frente? Qual é o seu futuro? O que você vê? Quer dizer, que o seu trabalho, que as suas opções como elas vão se desdobrar daqui para frente? Como é que você sonha isso? Eu acho que é um campo muito, muito grande, né, de projeção para um futuro, vendo tudo que já aconteceu antes e sendo esse destaque agora do novo, né? Mas eu gostaria muito que meu trabalho e que a nossa luta fosse para um lugar de fato, conseguir dar esses 4 passos à frente, sabe? De conseguir sair dessa dificuldade. Que não vai sair? Eu acho que vai porque a gente tem lutado para isso. Então, de sentir que a nossa luta, de fato,
chegue num lugar em que ela seja respeitada e legitimada, e que eu seja escutada, que eu seja respeitada como eu gostaria de ser tratada, que questões de gênero... Não é nem como você gostaria, como você deveria. Como eu deveria, sim. Mesmo que ainda que você nem gostasse de ser tratada assim, nós temos a obrigação de tratar você por aquilo que você é, pela escolha que você fez. Ainda que você não estivesse segura dessa escolha feita. Exatamente. E de sentir que... Me perdi. Era para o futuro, sonho o futuro. Putz. Então vamos falar outra coisa. Vamos pensar... Não, ela tinha perguntado qual era a perspectiva futura, digamos assim. Eu acho que é justamente de desdobramento do que você é, do que você faz. É um pouco isso. Como você vê sua carreira daqui para diante, o seu teatro, a sua música, a sua luta política, do ponto de vista do gênero que você escolheu. Eu acho que, de fato, isso que eu estava falando mesmo, de ver que realmente andou para frente, sabe? De ver que se eu existo aqui hoje fazendo a música que eu quero fazer, é porque existiram outras pessoas fazendo. Então, eu espero que outras pessoas também se encontrem dentro da existência que eu e outras pessoas estamos propondo nos tempos de hoje, para que futuramente seja só uma roda de renovação, sabe? Que realmente se renove, que realmente o novo tenha isso do passado e do presente e do futuro e que vá para frente junto com essa seta. Acho que é justamente isso. Diminuição dos atritos, né? Sim. Que impedem, que anulam anulam as pessoas, que trituram ainda as pessoas, que obrigam as pessoas, enfim, a sacrifícios enormes, não é? A mutilações absurdas, enfim, a anulações, às vezes, completas, né, da existência, através disso, daquilo, de suicídios, de assassinatos, de extermínios, disso, daquilo outro, não é? As maldições, não é? Vão se repetindo, mas eu volto àquele início da conversa. No fundo, o empenho é para menos atrito. Como você diz, ainda preciso me afirmar, ainda preciso sair à rua e não ser xingada, e não ser agredida, e não ser maltratada. Como humana mesmo, como indivídua da sociedade, não como uma aberração que está na rua. Claro. Os escravos sempre ali lutando pela libertação da escravidão. É assim, não tem. Vai continuar sendo. Esse é o trabalho, Lírica. As suas letras, e o que elas falam nesse sentido de mudar? Eu acho que a minha letra, principalmente eu comecei a compor com 16 anos. Eu tenho 23, então faz pouco tempo. Mas eu sinto que as minhas letras, eu precisava caber dentro do afeto que eu não tenho, que eu não vivencio. O afeto que eu digo, o afeto mesmo de troca, de parceria. Então, o meu primeiro disco remonta, foram cartas que eu nunca dei para as pessoas, mas que eu sempre escrevi para elas. E aí, como eu não tinha coragem de entregar essas cartas, eu acabei transformando em música e achei que desse jeito chegaria mais fácil. Mas eram cartas que você realmente escrevia? Realmente escrevi, para pessoas que você não enviava? Específicas. E aí eu não entreguei e fiz o processo do disco, que foi realmente um fato de tirar de mim uma culpa por sentir, uma culpa por gostar, e também um peso por saber que esse afeto era negligenciado desde sempre, e hoje mais ainda. E aí o Remonta nasce dessa necessidade de, dentro das minhas afetividades e dentro do meu aspecto de entender o que é troca e o que é parceria, de nascer som, de nascer palavra, de nascer gritado, e que eu possa ser pequena cantando e que eu possa gritar uma verdade que eu não tive coragem de dizer na cara da pessoa. E os meninos músicos de Araraquara, com quem você se associou naquele primeiro trabalho, prosseguiram com você, alguns deles? Seguem com todos. Sua banda ainda Minha banda é a mesma.
E é muito importante também, porque eu sou do interior e acho que a gente tem um negócio de pé atrás, principalmente entrando nesse mercado nosso que é tão gigante, da gente precisar se possuir aqui, de precisar, tipo, eu olhar para a cara da Renata ou do Barone, que são membros da minha banda, numa situação, e a gente se entender e sair junto dessa situação, de ser mesmo parceria de grupo. E eles me suportam muito, eles e elas me suportam muito no sentido de suporte mesmo, de dar base para que o meu trabalho seja legitimado enquanto letrista, enquanto compositora, enquanto cantora dessa banda. Mas é muito doido ver como, conforme a gente vai vivenciando coisas na vida, o nosso processo de criação vai mudando. Tipo, o meu disco eu lancei em 2000 e... Você está no segundo disco? Estou indo para o segundo disco. Agora. Eu lanço o ano que vem o segundo disco. E... Como é? Total. Tanto por vídeo, e a gente também não tem gravador, então é um trabalho todo independente, desde o começo. Isso. Indie. De origem. E isso é muito legal, porque eu sinto que eu tenho a mão no meu trabalho, sabe? Tipo, nas minhas letras, ninguém querendo mudar o meu jeito de pensar, ou mudar o meu raciocínio de troca com a minha banda. E aí de ver como o meu processo de compositora mudou muito para o segundo disco, de vivenciar coisas e estar na estrada e de trocar com coisas. Inclusive, o seu último disco me inspirou muito. Eu estou apaixonada pelo... Você está falando do meu? Do seu último disco. Okay, Todos, né? Ok. Mas 4 Buraquinhos é minha música de ouvir todo dia. Eu amo essa música. 4 pedacinhos. 4 pedacinhos. Do meu coração. É linda essa letra. Seu. Desculpa de ter errado. Não, imagina. Mas é isso. Eu acho que eu tô mais à vontade no meu processo, sabe? Hoje eu acho que aprendi, depois de me remontar desse primeiro disco, que as coisas precisam ser ditas. E que eu preciso falar o que eu estou sentindo na hora. E que eu não preciso esperar 5 anos para uma carta sair para alguém. Que eu posso escrever e entregar na hora. Então, acho que esse é o processo que tem me acompanhado mesmo, de entender que as coisas têm uma urgência de sair, sabe? Que eu entendo o processo de guardar um pouco, mas também quando a gente consegue fazer que esse gozo jorre quente de uma vez, a gente tira coisas... até porque quanto mais você vai se comprometendo com, entre aspas, vamos colocar entre aspas, porque já é uma definição complicada hoje em dia, carreira. Quando você, entre aspas, se compromete com a carreira, a carreira em si acaba cobrando muito de você. Sim. Ela acaba tendo sua própria lógica, que ela, enfim, que por mais que ela seja domesticável pela sua totalidade, pelo seu eu total, pelo seu querer total, ela tem também uma certa autonomia. Ela vai exigindo de você que você cumpra, não é que você entregue. Te atrapalha? Que você entregue. Atrapalha, mas ao mesmo tempo facilita. E aí eu comecei porque, como tudo é bom e tudo é ruim, né? E aí eu comecei a me perceber num processo muito maluco de crise de ansiedade, de poder resolver as coisas, e justamente por isso, por essa grandeza e um peso, principalmente que as pessoas falam, não, mas é o seu segundo disco, o que você vai querer dizer, quais são as suas novas projeções, o que você tem escutado, o que você tem lido, sua letra enquanto compositora mudou ou não? É claro que vai mudar, tipo, a gente está num processo que o dia inteiro a gente está mudando, só que essa pressão que vem de fora para dentro de uma coisa que é tão íntima, que é criar uma obra de arte com detalhe, acaba limando a gente no lugar do indivíduo, que é se colocar em xeque. Será mesmo que eu tenho condição de fazer uma segunda obra? Será que eu ainda tenho capacidade de fazer uma letra? E aí eu comecei a me ver nessa pressão. Há questões como essa que eu chamava de carreira, entre aspas, né? Que vão pressionando também por esse lado, querendo tirar você da sua liberdade. E acho que quando a gente se reconecta com a gente e entende que é preciso se fortalecer, que é preciso... Não, ok. Existe esse espaço de fora que também me nutre muito, que é o externo, mas eu preciso estar bem dentro de mim para poder escrever, para poder sair para fora. E aí eu uso Remontada pelo primeiro nome pelo primeiro disco, que é o Remonta, de fato tem encaixado essas pecinhas que me deixavam tão inseguras antes
E aí, dentro de todo esse processo de descoberta enquanto compositora, enquanto criadora, também descobri o meu processo de identificação do meu eu, e isso se unir muito. E hoje eu me senti apta para poder gritar baixo, sabe? E poder gritar alto também. De poder me existir em qualquer tom. Calar alto e falar baixo. Calar tem um alto e compromisso falar ativista baixo. um pouco, não tem? Como é? Você tem um certo compromisso ativista que eu Ativista? percebo. Ativista. Óbvio, óbvio. Eu acho que não tem como não ser. Claro. Fazer Eu o acho quê? que não tem como não ser. Eu acho que o nosso corpo, você olha para o corpo de cada uma dessas pessoas, já é preciso que a gente esteja ativo e atento e forte para o que está vindo, para o que está exposto na nossa totalidade enquanto indivíduo. Então, não tem como... Eu estava pensando nessa coisa, por exemplo, o slam, a Luna Vitrolira, que acabou de se apresentar aqui, ela define como uma poesia de mensagem. Ela quer ser entendida, ela tem uma mensagem. Não é uma poesia solta, é uma poesia de mensagem para aquele público imediato. A sua música tem alguma intenção dessa, de mensagem? Total. De mensagem, de existência, de resistência. É importante lembrar que eu sou uma travesti falando de afeto. Então, se não tem mensagem dentro disso, tem o quê, sabe? Acho que é por isso que é importante escrever e falar sobre, e não ter medo de falar, de não ter medo de ser escutada. E a partir do momento que a gente é ativista, e principalmente com as ferramentas que a gente tem hoje, tipo de projeção, de estar num palco gigante. Hoje, meu trabalho alcançou um lugar que eu estou voltando da minha 5ª turnê fora do país, em muito pouco tempo. Então, falar lá fora também é ser ativa, também é trazer o olhar das pessoas para dentro do que está acontecendo aqui, através do meu som, através da minha existência. Então, é extremamente um ativismo em forma de mensagem, em forma de grito, em forma de resistência, de liberdade. É multifacetado, né? A proposta é naturalmente multifacetada. Ela é política, ela é existencial, ela é poética. No caso do slam, eu acho que ela é tem uma espiritual. uma urgência. Eu acho que no caso do slam, por exemplo, desse tipo de poesia... Sim, você estava dizendo que eles se definem como poesia... Não faço poesia, faço poesia mensagem. Utilitária. Que é incrível, né? A gente acabou de ver a Luna aqui e a Mel Duarte. Eu acho que, de uma certa forma, como o rap já Exatamente. Todo esse campo, né, É isso que eu tinha perguntado para ele. Agora, você é um outro tipo de ativismo. Eu sou um dinossauro. Dinossauro ativista, digamos. Eu sou de um tempo que já foi. Meio era mensagem. Não. Não. Gil, fala um pouquinho dessa coisa política. Os tempos sempre serão todos contemporâneos, né? Os tempos de então, os tempos de agora, os tempos de outrora. Tem uma música minha que fala, Nova Era, né? Que fala disso tudo, essa contemporaneidade dos diversos tempos. Vocês podiam falar cada um uma letra, pelo menos, pode? Queria muito ouvir para ilustrar isso. Sacanagem, né? Qual delas? Essa será que eu me lembro? Falam tanto de uma nova era, quase esquecem do eterno. Só você poder me ouvir agora já significa que dá pé. Novo tempo sempre se inaugura a cada instante que você viver. O que foi já era e não a era, por mais nova que possa trazer de volta. O tempo que você perdeu, não volta. Embora olhar o mundo cause tanto medo, ou talvez tanta revolta. Não, eu disse que eu me sinto tão contemplada que é quase pleonasmo cantar outra coisa em cima disso.
Não, não é não. Mas é tudo... Poesia é pleonasmo. É isso, mas é que a sua totalidade, a sua grandeza... Poesia é pleonasmo, Poesia é literatura é pleonasmo, vida é pleonasmo. A gente só vive aqui para reafirmar a existência, não é, dos humanos e de todos os outros seres. Agora, cante uma sua. Eu vou cantar... É, sua. Eu vou cantar Zero, que foi a minha primeira música. Pronto. E que foi justamente essa entrega, a primeira carta que eu, de fato, entreguei depois de lançar o disco. Da pessoa me escrever e falar... Eu achei que o nome do seu disco fosse Remonta, não Afronta. E aí eu falei, justamente eu escrevi para que ele pudesse sair, pudesse existir. E que começa... A gente fica mordido, não fica... Dente, lábio, teu jeito de olhar... Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. Peguei até o que era mais normal de nós e coube tudo na malinha de mão do meu coração. E aí vai. Depois dessa, eu vou abrir para o público. A gente tem direito a 3 perguntas, pelo tempo, já me avisaram. Já vamos. Quem já se habilita? É? Já ficamos aqui tanto tempo assim? Nossa. Parece que tem 10 minutos que a gente está aqui, né? Não, senhor. Boa noite a todos. Eu me chamo Tatiana Souza, sou de Niterói. Cadê você? Não estou lhe vendo. Estou aqui. Ah, tá ali. Gil, eu encontrei você lá na UF e falei com você sobre o que será da cultura contemporânea, se a cultura que a gente vive é uma cultura moderna, e eu não concordo que nosso povo seja retratado nos livros como um folclore ou na televisão como um folclore, sempre assim animando a festa, como se não tivesse... Como se não fosse um ser pensante e crítico. Então, o que será da cultura? Já foi pior. Você falou assim, continue trabalhando. Foi. Aí eu lancei um livro, escrevi um livro, lancei. E agora, o que será da cultura contemporânea, se ela ainda é moderna? Não, vai continuar. Todos nós vamos continuar trabalhando, cumprindo nossa missão. E avançando na medida do possível, nos comprometendo com o compromisso que rebate, que reflete nos outros, trabalhando mais, cada vez mais, cada vez mais. Já foi pior, quer dizer, a folclorização da vida negra, da cultura negra, da contribuição negra no Brasil já foi muito mais folclorizada. Hoje já há muito mais assunção da importância, a ideia de que o negro civiliza o Brasil já é uma coisa mais introjetada hoje pela sociedade toda, por tudo, apesar de tudo, apesar de supostos retrocessos até, que possam haver nisso, o recrudescimento de um certo viés racista e etc, etc. Nada disso, tudo isso está aí, exigindo posicionamentos cada vez mais nítidos de nós todos em relação a eles, essas coisas, mas vai, a evolução vai jogando a gente, é como uma onda. Vai levando a gente, vai jogando a gente, vai jogando a gente. A gente vai dando numa praia, onde a gente descansa um bocadinho, aí vem uma onda e puxa a gente para dentro do mar de novo. E a gente vai ter que andar com onda, que vai bater numa outra praia, onde a gente descansa. E aí vem uma onda que leva a gente de novo para o mar. E vai. Não para nunca, não tem... Eu não consegui a ilusão de... Não consegui
me apegar à ilusão de que não seja assim, porque é assim. Olha, não, deixa eu pedir para ele responder, para ela responder também. O Gil acabou de falar que, nesse momento, a causa negra, a questão negra, da negritude, ela está muito mais consolidada. E eu acho que, na sua geração, isso se reflete numa palavra tombamento, né? É a geração tombamento, que tem um tipo de afirmação que a gente não tinha na minha geração. Queria que você falasse um pouquinho sobre a geração tombamento, que está aí, está aí com você, né? Eu acho que é uma das variadas, acho que é uma das várias formas que a gente encontrou hoje de se afirmar enquanto negritude, sabe? Acho que a gente se pautar pela estética e pelo nosso fortalecimento enquanto negros e negras tem sido uma coisa que hoje, se a minha existência é assim, foi porque minha mãe, na dela, foi uma mulher potente e quis ser uma negra de cabeça raspada e foi para o samba rock, desafiou toda a minha família e foi dançar samba rock. Então, eu acho que se a gente hoje tem essa potência de ser geração tombamento e geração lacração e X, é porque a gente se viu numa forma de se reproduzir de várias formas para que a nossa existência seja legitimada. Então, acho que é mais um grito mesmo de existência dentro do caos, para que a gente se permita ser a gente sem se culpar tanto, sabe? Isso já é um passo. Sim. Segunda pergunta. Precisa de microfone, você? Tem alguém que... Não, isso aqui. A minha pergunta... Então, depois vai você. Vou te dar mais um. Tá. Minha pergunta é para o Gilberto Gil, de quem eu sou fã. Tem aqui um livro seu, raríssimo, seu com Antônio Risério. Ainda hoje eu estava vendo esse livro. Gostaria, se possível, se eu pudesse autografar para mim, ficaria muito honrado. Meu nome é Evandro, estou muito emocionado. E eu queria perguntar para o senhor o seguinte, se 2018 é uma extensão do que foi 1968, ou se 68 foi um ano que nunca terminou. O que o senhor vê de diferente entre o outro e como é que a gente sai disso? Terminou. Essas coisas complexas não permitem respostas simples. As respostas são mais complexas ainda do que a pergunta. 68 terminou lá em 68, porque foi um ano que terminou lá, e continuou até aqui. Agora é um ano que termina, 68 é um ano que termina aqui e que continua daqui para frente. Boa tarde. Meu nome é Vox Sambu. Estou aqui para representar o Haiti no slam do Flop. Eu estou aprendendo o português e vou tentar perguntar essa pergunta. O governo aqui ha cambiado, mas tem muitos haitianos que estão vivendo no Brasil. E como vocês vão apoiar os haitianas que estão vivendo aqui no Brasil quando o governo vai fazer mais repressão contra essas pessoas? Como agora sabemos, no Chile agora tem muitos haitianos e hoje mesmo mandaram como muitos haitianos no avião lá no Haiti sem nada, uma maneira muito opressiva. Então, como as ativistas aqui no Brasil vão dar uma ajuda, apoiar esse povo haitiano que está morrendo no Brasil? Eu sinto que é preciso que a gente se fortaleça, sabe? Tipo, entender mesmo como uma busca de vida. Assim como tem muitos brasileiros em outros lugares que também são desrespeitados e não gostariam de ser desrespeitados, acho que as pessoas que estão aqui de outros países precisam ser vistas enquanto indivíduos e indivíduas e serem agregados juntos a gente, para que a gente se suporte, sabe? Porque no caos está todo mundo se fudendo. Então, acho que é importante que a gente se tenha e se pegue para que não seja tão ruim, sabe?
Não sei, eu acho que é importante estar junto e trazer para a gente isso como questão. Eu acho que no caso Do Haiti? Do Haiti, não, geralmente de imigrantes, refugiados, o Brasil está com uma política boa. Não? Você acha que não, Gil? Vai ter alguma coisa nova que eu não esteja sabendo. Olha, nós estamos entrando agora vem aí um novo governo e faz parte desse novo governo um general que eu conheci no Haiti, na época que ele chefiava a missão da ONU lá no Haiti, com um trabalho muito intenso, muito longo, de muitos anos, que tinha uma dimensão pacificadora razoavelmente explícita. Heleno, o general Heleno, e agora vai ser um dos ministros importantes do presidente Jair Bolsonaro, que vai começar em janeiro. Enfim, é um homem, no que tange especificamente a questão do Haiti, é um homem com uma sensibilidade já despertada. Eu acho que é um homem com quem se deve buscar diálogo para essa questão dos haitianos no Brasil. Mas alguém quer fazer uma pergunta? Ele me deu mais tempo, acabou de me dar. Oi, gente. Meu nome é Juliana. Boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui. Seu Gil, Lineker. Na verdade, eu queria perguntar para vocês dois que têm visões... Vocês duas. Eu sou neguinha. Maravilhosa. Eu sou neguinha. Para você, Gil, para você, Lineker, duas, que têm visões geracionais muito diferentes sobre como vocês estão vendo essa movimentação que vem da periferia, dessa cultura que, com a internet, com esses meios de comunicação social e vídeo, audiovisual, fotografia e tudo mais, está conseguindo, de alguma maneira, projetar tudo que produz dentro do seu meio. E, assim, a gente sabe, acho que muita gente aqui sabe até muito melhor do que eu, por ser artista, trabalhando muito mais do que eu, que ainda tem 1 milhão de barreiras, mas creio que já quebramos tantas mais com essa projeção que a internet consegue colocar e tudo mais. E eu queria saber como vocês têm enxergado esse movimento, o que vocês acham dele, tudo que tem acontecido nesse sentido, e também são duas perguntas em uma. O que vocês acham sobre todo esse medo que tem sido colocado em cima dessa favela que produz, com essa onda conservadora e tudo mais que vem vindo por aí? É isso. Obrigada. Eu acho que, por eu ter vindo da periferia, por eu ser da internet também, eu tenho achado um movimento muito importante, sabe? Para que a gente possa ter isso como um movimento histórico mesmo daqui para frente. De, tipo, eu nunca imaginei que meu trabalho fosse chegar onde chegou. E aí foi botar um vídeo, ter pouco dinheiro, produzir, fazer uma produção caseira na sala da casa do guitarrista, e aí esse vídeo viralizar. Tipo, tinha uma qualidade de trabalho? Tinha, mas foi na internet. Então eu não imaginava que fosse ser uma coisa tão grandiosa. Então eu acho que quanto mais a gente entender que esse é um caminho, junto com as outras possibilidades, e que esse alcance chega em lugares que a gente não chega fisicamente, mas que virtualmente chega, é uma grande chave para que a gente consiga virar um movimento, por mais difícil que seja, sabe? A gente sabe que o tempo inteiro parece que a cultura o tempo inteiro a cultura sendo boicotada, sendo colocada como barreira de não existir, da gente não se fortalecer, de ter sempre um empecilho, uma burocracia muito
muito ali que a gente não consegue dar o segundo passo, mas acho de entender que é possível, sabe? E acho que eu tô aqui, acho que se o meu corpo está aqui hoje é sinal que é possível estar e é possível se movimentar dentro disso, assim. Eu Te acho respondo? que há um desdobrar-se natural que transcende mesmo o plano ideológico, que eu chamaria esse de você ter estabelecidas claramente as dimensões do futuro, dos seus futuros movimentos, quer dizer, a partir dos impulsos do presente. Eu acho que são os impulsos do presente que vão determinar essa forma de ação do futuro. É isso que eu chamo de transcender a ideologia, transcender essa necessidade de você pensar assim, mas eu tenho que amanhã, depois da noite de sono, de hoje à noite, amanhã eu tenho que amanhecer com uma ideia já muito clara do que eu tenho que fazer amanhã, e isso vai determinar, e na noite de amanhã eu terei que ter claro o que eu vou fazer na noite de depois de amanhã. Essa claridade exigida pela ideologia, eu acho, enfim, tudo bem que exista, mas ela não dá conta de tudo. Não dá conta de tudo. O que dá conta propriamente do caminhar é o passo após o passo. É o passo que faz o caminhar. Embora você saiba, nós sabemos todos que nós não paramos no passo que damos. Um passo leva ao outro, uma perna leva a outra. E assim será. E evidentemente que aí a claridade, a luminosidade do ideológico vai se acendendo na sua intensidade necessária a cada dia. Hoje à noite eu pensarei no que eu vou fazer amanhã, como amanhã à noite eu vou pensar no que eu vou fazer depois da manhã. E isso é construção ideológica que a gente vai fazendo um deslocamento. Mas isso não garante nada. O que garante mesmo é que você acorde amanhã de manhã e diga assim, a vida está me dando mais um dia, que farei dele? Entende? Posso? Obrigada. Lineker, incrível. Lineker, vi um show seu no Imperator, em que você usava um vestido preto meio florido, faz um bom tempo. E quando eu percebi que havia uma figura extremamente solar no palco, eu comecei a tentar entender o que você estava querendo me dizer com a sua presença. E eu queria te agradecer, em primeiro lugar, por ser luz na minha negritude. Foi o que eu senti naquele espetáculo. E também tive que lidar com ao extremo resgate da autoestima que você proporciona a quem vai ver seu show. Linda, como sempre. Então, eu queria te perguntar, a gente, enquanto mulher preta, nós sendo entrecortadas por nossas especialidades e divergências, eu queria muito que você dissesse o que como mulher preta, vamos ensinar, assim como as antigas Candaces ensinavam, vamos ensinar o que não dá mais para suportar e o que melhorou, mas pode melhorar mais. E, Gil, você como o nosso griot musical, quero te agradecer por me ensinar, através das suas músicas, que para sentimentos não há limites. E dizer para você que eu também gostaria que dissesse para nós o que não dá mais para aturar como negro e o que melhorou, mas pode melhorar. Mesma pergunta para ambos, né? Vai você, diga. Eu sinto que o que melhorou é ver que hoje muita criança preta se reconhece criança preta e que muitas meninas pretas se fortalecem enquanto existência. Acho que isso é uma das coisas que eu fico mais orgulhosa de ver, enquanto uma mulher jovem de 23 anos, de ver que outras meninas que
estão vindo antes de mim, já estão dando baile no povo. E acho que também da gente se suportar enquanto sororidade mesmo, de falar que a gente está junta e de realmente olhar no olho de cada uma, seja mais nova, mais velha, da mesma idade, e de ver que realmente a gente está juntas. Acho que isso foi o que eu sinto que melhorou. E o que eu sinto que não dá mais é a gente ficar sendo vista com toda essa objetificação gigantesca, sendo trans, sendo cis, sendo bi, sendo lésbica, sendo indígena, sendo periférica, rica, de se colocar nesse lugar que a gente não pode estar. De hoje mesmo, com todas as coisas que eu já consegui com a minha carreira, de ser ainda deslegitimada pela minha existência, de entrar em lugares e ser vista como se eu não pudesse estar ali dentro. Então, acho que o sistema tem que mudar e entender que a gente também é indivíduo, que a nossa carne já não é mais a mais barata mesmo, que a gente está cara. E entender que a gente precisa ser legitimada e ouvida e respeitada, porque a gente também faz parte dessa bola que está rodando aí faz tempo. Lá em casa, lá na minha família, preta se tornou nome próprio. Então, isso aí é atestado. Quando eu fui fazer o registro de nascimento dela, num cartório ali em Copacabana, a senhora que atendia no balcão me perguntou, e o nome? Eu disse, Preta Maria de Aguiar Gil Moreira. O nome dela disse, Preta? Ela me perguntou, eu disse, sim, Preta. Ela disse, mas como? Eu disse assim, se for branca, pode. Se for Bianca, pode. Se for Alva, pode. Se for Clara, pode. Acho que a senhora já registrou. Preta, pode. Ela me olhou assim e fez o registro. As coisas se adiantam. Pequenos fragmentos de coisas que são adiante. São umas coisas indo adiante. Quanto a o que ainda resta fazer, é tudo. Tudo. Tudo ainda resta fazer. Gente, muito obrigada. Eu queria agradecer a Lineker, ao Gil. Também estou gritando ó, mas ali tem sinalizações. Então, muito obrigada. Muito obrigado a vocês todos. Foi lindo. Obrigado, querida Lineker. Nós que agradecemos a presença de vocês. Foi um prazer receber vocês aqui. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, querida. Thank you.